Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Anderson Contaifer, sou médico, especialista em clínica médica e trabalho com relacionamentos abusivos, sobretudo envolvendo pessoas com transtorno de personalidade narcisista e também dependência emocional. E se você está tentando descobrir se alguém tem tendências narcisistas muito fortes, algumas coisas que podemos observar. Podemos falar que eles têm uma grande necessidade de estar no controle e não são pessoas empáticas. Eles são exploradores, manipuladores, possuem um senso de direito e tratamento especial e eles realmente pensam um pouco alto demais sobre si mesmos. Todos esses são elementos do narcisismo. Mas então há um ingrediente específico que pode ser chamado de ingrediente do marco zero. Isto é, eles se recusam a assumir a responsabilidade por suas dificuldades pessoais e em suas relações. Todos nós cometemos erros e fazemos coisas erradas. Temos algumas coisas que simplesmente não deram certo em nossos relacionamentos anteriores e etc. E aqueles de nós que são responsáveis vão dizer, é verdade, eu possuo coisas assim na minha história, eu já fiz isso. Há aqueles que, porém, dão desculpas. Bem, a razão pela qual aconteceu é esta, não é minha culpa, é de outra pessoa, e essas pessoas vão se defender. Qualquer coisa menos dizer, eu assumo a responsabilidade por quem eu sou. Eu quero que você pense em quantas vezes lidou com esse indivíduo e disse, bom, eu preciso mesmo fazer um verdadeiro exame de consciência sobre as minhas atitudes. Os narcisistas não pensam assim. Vou passar aqui por vários elementos chaves diferentes que fazem parte dessa reação responsável à dificuldade emocional e de relacionamentos. E eu quero que você veja se algum deles combina com o narcisista com quem você lida. Primeiro, para assumir a responsabilidade por si mesmo, você precisa estabelecer a sua própria crença em sua capacidade de mudar. As crianças pequenas, por exemplo, ainda não têm a capacidade de assumir as responsabilidades porque são crianças pequenas. Eles têm que ser ensinadas, elas têm que ser ensinadas sobre o certo e o errado. Mas em algum momento do desenvolvimento de um indivíduo, cruzamos o que poderíamos chamar de idade da responsabilidade, onde você já tem idade suficiente para afirmar, eu tenho a capacidade de mudar. Tenho a capacidade de fazer ajustes e eu posso me apoiar nisso. Já os narcisistas é como se ainda estivessem naquele tempo de criança. Eles estão apenas esbarrando em uma irresponsabilidade após a outra, quase que de uma forma inconsciente. E é quase como se eles negassem o fato de terem passado para a idade da responsabilidade. Não, você precisa ser responsável, mas eu não. Número 2, que é uma outra coisa muito importante. Quando você é uma pessoa responsável, você entra nessa fase de entender isso, você procura controlar as coisas de dentro para fora. Em outras palavras, você sabe que possui certos elementos que exigem autocontrole, que precisa ter discernimento e força interior. Você tem um senso de conhecimento, consciência, sabedoria com o qual sabe operar. E isso que eu quero dizer quando digo que você controla as coisas de dentro para fora. Você está entendendo? É como eu preciso pensar sobre quem eu sou e por que faço essas coisas. Já os narcisistas controlam as coisas de fora para dentro. Eu preciso que você haja corretamente ou certamente. Eu quero que você faça isso. Eu quero que isso seja diferente. Se isso tivesse acontecido, então eu estaria bem, Mas se isso acontecer, eu vou ficar bem. Então, você percebe que eles se tornam muito mandões, críticos, energéticos, exigentes, porque tem um interior ordenado e sob controle, e é tudo externo. A propósito, isso os torna altamente codependentes na maneira como levam a vida. Outra coisa importante, que é a número 3 aqui, quando você tem uma responsabilidade, um senso de responsabilidade, você é simplesmente honesto consigo mesmo ou consigo mesma. Por exemplo, se você tem problemas para lidar com a raiva, você diz isso. Sim, eu sei que às vezes não administro minha raiva corretamente, eu preciso olhar para isso. Ou se você quer que você está tendo um problema de insegurança, e isso é algo que está te afetando, e afetando a maneira como você reage às pessoas, você fala, eu tenho que olhar para isso, pois eu sei que às vezes a minha insegurança me leva a lugares que eu realmente não queria ir. Ou pode ser que houve algum grande erro que atrapalhou outras pessoas, e para ser honesto você vai dizer, sim, fui eu, a outra pessoa pode não ter feito tudo aquilo que eu queria, mas eu participei, eu tenho culpa nisso. Isso aí é honestidade, pessoal? Então isso é o que as pessoas responsáveis fazem. E quanto aos narcisistas, você conhece que eles adotam um tipo totalmente diferente desse padrão, não é mesmo? Então, não, eu não vou ser honesto sobre isso, Se eu sinto raiva, insegurança e ajo de modo defensivo, tudo isso que está acontecendo aqui é por sua culpa. É necessário que você tenha um sistema de valores bem desenvolvido também. Ou podemos dizer que é um código moral. Os narcisistas têm regras e regulamentos. Há certas coisas que você deveria fazer. É melhor você
não dizer determinadas coisas, ou terá que lidar com algumas consequências que eu vou colocar aqui. Mas quando se trata de ter um sistema de valores bem desenvolvido, eles realmente não têm uma noção bem concebida dos porquês. Por exemplo, se eu tiver um problema com raiva, meu sistema de valores vai dizer, posso controlar minha raiva de uma forma que eu ainda consiga tratar as pessoas com certo respeito. Isso faz parte do meu sistema de valores. Já o narcisista, não. O narcisista pensa assim, se você tem raiva, deveria fazer isso e deveria ter feito aquilo. Ele vai dizer que você tem que fazer, mandar. E isso é tudo que eles pensam. Eles não se aprofundam no porquê, no significado, na moralidade do que eles fazem. É simplesmente superfície, não tem profundidade aqui. Os narcisistas são conhecidos pelo pensamento binário, em preto e branco, tudo ou nada, isso ou aquilo, 880. Um quinto elemento que faz parte de uma vida responsável é você aceitar a culpa e a vergonha quando necessário. A gente fala sobre como os narcisistas adoram envergonhar e colocar a culpa em você, e às vezes você precisa aprender a contornar isso simplesmente porque é apenas uma de suas manobras manipuladoras. Mas vamos supor que você tenha feito algo errado. Para atingir de modo maduro, você aceita essa culpa, né? No sentido de que é um tipo de emoção restauradora. Quando eu sinto culpa ou vergonha, é como se eu pudesse fazer melhor do que isso. E eu sei que preciso fazer melhor do que isso. Então essa experiência ela acaba servindo para que você se torne uma pessoa melhor. Já os narcisistas têm uma relação estranha com a culpa e a vergonha. É uma arma que eles usam onde punem os outros indivíduos. Isso não é responsabilidade. Esse é o lado da transferência de culpa dos narcisistas. O número 6, quando você tem uma responsabilidade saudável, se coloca numa posição de eterno aprendiz. Sei que aos 37 anos, penso de maneira diferente de quando eu tinha 27 anos de idade. Assim como penso diferente quando eu tinha 17 anos de idade, né? Eu tinha até cabelo nessa. À medida que você envelhece, você vai tendo mais experiência, você passou por mais coisas, então espero que você possa se reunir outras percepções na vida e dizer, eu estou aprendendo, né? Estou sendo uma pessoa melhor a cada dia. E você vê a vida como um processo de crescimento contínuo. É como se, pelo resto da minha vida, eu sei que haverá algumas coisas que precisaria aprender ou que precisarem refinar e ajustar. O que você acha que acontece com os narcisistas? Eles gostam de aprender e se ajustar? Eles são fechados ao processo de aprendizagem? Certamente não. Eles não são abertos a aprender. O seu senso de responsabilidade não leva a esse tipo de percepção contínua. Eles se veem como um produto acabado, que não precisa de ser melhorado. E por esse motivo lidam muito mal com pessoas que possuem alguma distinção e são admiradas por isso. Os narcisistas podem ser pessoas muito invejosas e, ao se deparar com indivíduos que são muito queridos, eles simplesmente não sabem lidar com isso, a não ser através de críticas, de mentiras, de perseguições, de boicotes. Então, finalmente, para a gente chegar aqui no último item, né, o número 7, quando você é alguém verdadeiramente responsável, você respeita os direitos dos outros indivíduos. Quando há tensão e dificuldade, você percebe, sabe aquela outra pessoa? Não importa a dificuldade que possamos ter tido, ela também está lutando com a vida. Vamos ver o que podemos fazer para que não trabalhemos uns contra os outros. Então há um sentimento de comunidade existente. Isso é o que as pessoas responsáveis fazem. E quando você se envolve com uma pessoa narcisista, é tipo, não, eu não faço isso aqui não. Eu não assumo a responsabilidade por mim. Você tem que ser responsável para me fazer sentir melhor sobre a minha vida. Vamos enfatizar muito fortemente essas coisas aqui. Pessoas responsáveis não inventam desculpas. Pessoas responsáveis sabem quando abrir mão do seu ego. Pessoas responsáveis não têm medo de palavras como eu estava errado ou por favor me perdoe. Pessoas responsáveis não andam por aí criando divisões. Pessoas responsáveis não criam drama. Pessoas responsáveis são conhecidas por terem emoções estáveis, porque trabalham para ter estabilidade na vida. Pessoas responsáveis não reclamam ou criticam excessivamente. Pessoas responsáveis são consistentes. Pessoas responsáveis são disciplinadas. E, acima de tudo, pessoas responsáveis são confiáveis. Portanto, se você está tentando descobrir se essa pessoa com quem você está se envolvendo é narcisista ou não, observe como ela responde quando é a hora de dizer eu tenho que assumir a responsabilidade. Agora, com eles, a responsabilidade individual é, na melhor das hipóteses, passageira. Infelizmente. Ela é toda errática, ela é constantemente inconsistente. E sabe de uma coisa? A culpa é sempre da outra pessoa, não é mesmo? Então eu espero que você possa decidir. Bem, apesar da tendência deles, eu vou agir da maneira oposta. Eu vou ser uma pessoa responsável. E para mim isso seria um indicador muito forte
que diz que você descobriu esse padrão de narcisismo, mas está se movendo na direção certa. Se você está passando por um relacionamento assim, ou se tem dificuldades de superar um relacionamento abusivo, lembre-se que eu tenho um curso, um método voltado para a recuperação do abuso narcisista. O Quebrando as Algemas te dará o direcionamento necessário para você reconquistar tudo aquilo que um dia foi tomado pelo narcisista, como a sua autoestima, como o seu senso de autorrespeito, como a dificuldade em si mesmo de ter confiança ou de confiar novamente em alguém, além de te auxiliar com as consequências mais comuns de relacionamentos abusivos, como a culpa de ter sido abandonado ou ter abandonado aquela pessoa, a culpa por ter ficado tanto tempo preso a alguém que só te fez mal, a síndrome do impostor que te leva a acreditar que você não é tão bom quanto precisava ser ou deveria ser, a ideia de que talvez você tenha merecido tudo aquilo, a vergonha de ter que recomeçar, todas essas coisas. Tudo isso junto com um grupo de apoio, com os alunos no WhatsApp, um lugar seguro onde você pode conversar com pessoas que passam por isso, para tirar suas dúvidas e aprender com essas pessoas que estão no processo às vezes mais avançado de cura. E para se inscrever é muito simples, basta você acessar o link que está aparecendo aqui na sua tela ou clicar nesse mesmo link que está na descrição do vídeo, que é o www.quebrandoasalgemas.com.br. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no meu canal e caso ainda você não seja inscrito, ativar o sininho de notificação e usar os comentários, porque eu leio todos os comentários aqui abaixo para deixar sua opinião ou dúvidas, porque isso ajuda também o algoritmo do YouTube a entender que esse conteúdo é relevante para você e faz com que alcance outras pessoas que também precisam de ter esse conteúdo à sua disposição. Muito obrigado por acompanhar até aqui, um abraço e até o próximo vídeo aqui no meu canal.